Glória a Deus, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Deus em Cristo abençoe a cada um e que hoje à noite a palavra de Deus tenha primazia no seu coração. Eu me detive diante de Deus e o que dizer hoje à noite para vocês? Que fosse importante, que fosse relevante e pertinente à realidade da necessidade de cada um de vocês. Eu já estive em inúmeros cultos, alguns dos quais, honestamente, eu achei que foi perda de tempo. E eu creio que, se vocês quiserem ser honestos, e simplesmente honestos, talvez tenha sido a sua experiência algumas vezes em ir a alguns cultos, em achar que não valeu muito a pena. Sim ou não? Ou sou eu o único que passei por essa experiência? Vocês nunca tiveram num culto que não valeu a pena? Eu já estive em vários, inclusive pregando. Senti-me a boca rachada, sem nada para dizer, querendo dizer, como aquela música que diz assim: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, sabe lá o que é morrer de sede em frente ao mar, sabe lá. Então hoje à noite, e desde que eu tive essa experiência, eu tomei vergonha na cara, e eu decidi que eu jamais iria subir a um púlpito para falar qualquer coisa da minha cabecinha brilhante, mas eu falaria somente o que o Espírito quer dizer à sua igreja. E eu não venho e não vou a lugar nenhum para ministrar a palavra de Deus sem antes perguntar ao Pai o que Ele quer dizer ao seu povo. Por isso é que nesta noite eu estou aqui louvando a Deus pelo privilégio, pela graça e pela honra de voltar a este templo com uma mensagem do coração de Deus para o seu coração. Quantos podem dizer amém? E eu queria parabenizar os jovens pelo tema, e esse texto é muito gratificante lê-lo e meditar sobre ele, porque ele é oriundo de um questionamento que fizeram a Jesus. Não sei se vocês já leram esse texto todo, mas no versículo anterior, o povo chega para Jesus, o povo estava cansado de ouvir falar sobre o que era as obras de Deus. E eles vão a Jesus e perguntam: o que faremos para realizar as obras de Deus? Eles usam o termo no plural, e Jesus responde no singular. Percebe isto? Eles perguntam no plural, Jesus responde no singular. Jesus diz assim: a obra de Deus é esta. Ele não responde às obras de Deus. E muitos de vocês certamente já responderam para si próprios a respeito do que significava fazer a obra de Deus. E alguns acham que obra de Deus é cantar em vocal, cantar em banda, tocar em banda, cantar em coral, pregar. Isso pode parecer obra de Deus, mas Jesus diz que não é, ou pelo menos ele diz o que é. Ele diz: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele for enviado. Em outras palavras, tudo o que você fizer, em qualquer circunstância ou referência de atividade, só tem valor quando tem a origem em Jesus Cristo, na sua fé genuína nele. Senão não valerá a pena chamar de obra de Deus. Quantos podem dizer amém? E eu queria convidar vocês para nós sabermos qual vai ser a obra de Deus a partir desta fé genuína em Jesus que esta geração vai fazer. Eu sou parte de uma geração anterior a esta que está aqui trabalhando na obra de Deus neste lugar, e esta obra sempre começou em crer em Jesus.
E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos capítulo 29, por favor. Abra sua Bíblia. Quem trouxe Bíblia, levanta a mão assim, quem trouxe Bíblia. Ótimo. Quem não trouxe Bíblia, trouxe tablet. Abra seu tablet, abra seu celular. Ou então a tábua da lei, ou então o rolo do livro. E abra em Atos 29, por favor. Atos 29, todos acharam Atos 29? Não acharam? E eu sei por que vocês não acharam. Porque não tem. Mas isso não é pegadinha não. É porque eu quero desafiar vocês. Porque o livro de Atos, meus irmãos, é o único livro na Bíblia que não termina. Todos os outros livros da Bíblia, todos, sem nenhuma exceção, eles têm uma conclusão. Eles têm uma mensagem que finaliza em algum ponto lá nos finalmente do livro, do texto. Mas o livro de Atos, ele não termina. Ele aponta para uma continuidade. Veja, vamos ler os últimos versos de Atos, por favor. Diz o verso 30: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam. Paulo estava preso, Paulo estava sob prisão domiciliar, e portanto foi permitido que ele ficasse numa casa. Ele alugou uma casa e ficou lá ministrando a palavra de Deus. E veja o versículo 31, olha o que Paulo fazia: pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Veja bem, Atos 29 é o capítulo do livro de Atos que cada geração precisará escrever com seu próprio suor, com seu próprio joelho no chão, com a mente no céu, com o coração voltado à obediência irrestrita a Jesus. E cada geração precisa encontrar uma resposta cabal a respeito dos desafios do seu tempo e escrever a sua própria história de Atos 29. Como é que esta geração do Templo Central e de outros lugares que aqui estão e que me ouvem, como é que esta geração vai escrever Atos 29? Depende essencialmente daquilo que está escrito ali. A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Quando Paulo está falando isto aqui, ou Lucas escreveu isto aqui sobre Paulo, ele diz que Paulo estava pregando o reino de Deus e ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção nisso, porque isso é muito importante. Paulo não estava ensinando teologia, as mais diversas. Paulo não estava ensinando prosperidade. Paulo não estava ensinando qualquer outro trejeito evangélico. Paulo estava ensinando a respeito de uma pessoa. O evangelho não tem a ver com doutrinas de homens, tem a ver com uma pessoa, e a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando Paulo está falando aqui, Paulo está se referindo ao que Jesus, ou Lucas está se referindo ao que Jesus falou em Mateus capítulo 28. Por favor, abra sua Bíblia, Mateus 28. Mateus 28, veja bem, Jesus, antes de ser assunto aos céus, antes de ir para o céu, Jesus, o que me chocou muito, pastor Coutinho, é que Jesus não estabeleceu um projeto, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Jesus não estabeleceu um programa de crescimento da igreja. Ele não fez toda uma alocação de ideias para poder deixar para nós um manual
um catecismo. Ele disse algumas poucas coisas que eram suficientes. A principal delas, ele disse no versículo 18: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu estou investido de todo o poder. Aí ele diz, ele usa essa expressão, portanto, por causa disso, por conseguinte, porque eu tenho este poder, vocês vão para todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja bem, a nossa tarefa de escrever Atos 29 só será possível neste fundamento, sabendo que nós estamos indo na autoridade daquele que tem toda a autoridade. E Jesus não nos mandou fazer cristãos. Jesus não era nem cristão, porque cristão foi uma palavra que foi inventada mais de 30 anos depois. Jesus não mandou a igreja fazer crentes, e muito menos evangélicos. A igreja brasileira está se especializando em fazer evangélicos. Jesus mandou fazer discípulos. Há muitos cristãos que vão para o inferno. Há muitos crentes que vão para o inferno. Há muitos evangélicos que vão para o inferno. Mas nenhum discípulo de Jesus se perderá. Sabe por quê? Porque o Pai deu a ele e ninguém arrebata da sua mão. Foi ele que falou isto. A palavra discípulo, ela é usada 279 vezes no Novo Testamento. A palavra crente, umas pouquinhas de vezes. Cristão, 2 vezes. E evangélico, dependendo da versão, nenhuma. Meus irmãos, nós temos um grande problema neste conceito do que Jesus mandou fazer. Porque se nós não identificarmos o que Ele mandou nos fazer, nós não vamos fazer direito aquilo que Ele espera que nós façamos. Sim ou não? A palavra discípulo é um substantivo. Assim como começou também a palavra cristão, a palavra crente também começou como substantivo. E a palavra evangélico também começou como substantivo. O problema é que a palavra cristão, lá em Atos 11, diz que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. E por que será que eles foram chamados de cristãos a primeira vez lá em Antioquia? Porque Barnabé foi buscar Paulo em Tarsis, levou Paulo para Antioquia, e durante 1 ano inteiro Paulo continuou pregando sobre Jesus, sobre o que era ser discípulo de Jesus, porque a palavra Cristo quer dizer ungido, aquele que foi ungido por Deus para a salvação. E então Cristo ungido tinha que ser imitado. Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, assim como Cristo viveu, eu vivo. Se vocês estão olhando um Cristo distante, um Cristo mitológico, portanto imite a mim, porque a palavra imitar, imitar, quer dizer trazer o mito à verdade. E quando todo mundo começou a imitar Paulo e Barnabé, que eram cristãos de verdade, porque eles eram ungidos de Deus, o povo olhou para ele e disse assim: aí estão os cristãos. Porque cristão era ser como Cristo. Cristão era um substantivo. Tudo começa com o verbo. Tudo. Eu sou, é o verbo.
Primeira pessoa do indicativo do verbo ser. Tempo presente. Eu sou. Tudo começa com ele. Depois o que ele diz? Haja luz. E depois ele faz o universo da sua palavra. E ele cria o homem. O homem é substantivo. Tudo começa com o verbo. Nada começa com um adjetivo. O problema é quando o substantivo se transforma em um adjetivo. Quando ser cristão não era mais parecer com Jesus, mas em cada lugar ser cristão tinha uma conotação diferente, porque esse não gostava daquele, porque aquele outro era cara comprida, porque aquele outro era bonitinho, e aí começou-se a criar os adjetivos. E onde chegava um cristão, podia ser uma briga, ou uma guerra, ou um problema mais simples, mas sempre era algum problema. Quando se começou no Brasil com a palavra, há 20 anos, a palavra evangélica não existia. Lembram disso? Nós éramos chamados de quê? O que você é? O que você dizia? Eu sou crente. Um pouco mais adiante, para os mais velhos, em 1500, era protestante. O que tu é? Eu sou protestante, porque não era católico. E protestante era de fato um substantivo. Quando virou adjetivo, se perdeu tudo, a reforma se perde. O que tu és? Eu sou crente. Aí quando começou crente tem um monte de cara, então se começou a qualificar o substantivo, e então a qualificação do substantivo é o quê? Um adjetivo. Aí depois, quando o crente não prestava mais nada, se criou a palavra evangélico, e foi criado pelo movimento de Lausanne. Eu participei desse movimento, eu fui até num congresso das Filipinas, Lausanne 2, em Manila. E lá se dizia: evangélico é aquele que vive integralmente o evangelho de Jesus Cristo. Hoje evangélico não vale coisa nenhuma, porque é um adjetivo muito desgraçado em alguns lugares. Tem evangélico que rebola em nome do Senhor, tem evangélico que rouba em nome do Senhor, tem político que se diz que é evangélico, está aí preso, e então ser evangélico não é nada. Agora, a única palavra, presta atenção nisto, a única palavra em 2000 anos de história que ninguém conseguiu transformar em um adjetivo, continua sendo um substantivo, continua valendo aquilo que Jesus chamou e disse que ela valia, é a palavra discípulo. Eu pesquisei em várias línguas. Em nenhum lugar do mundo, ninguém conseguiu colocar a palavra discípulo numa variação para ser um adjetivo. Ela continua sendo um substantivo. Discípulo é aquele que aprende com o seu mestre a ser como o seu mestre. Mas você vai me perguntar assim: pastor Benjamin, por quê? Vocês perguntaram muito mal, né? Sabe por quê? Porque Jesus colocou 4 coisas sobre esta palavra, que em 2000 anos de história, nenhum padre, nenhum pastor, nenhum teólogo, nenhum governante, Roma não conseguiu mudar, ninguém conseguiu mudar essas 4 coisas que fazem com que discípulo, que ele disse antes, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém conseguiu mudar isso, e ninguém vai conseguir mudar até a vinda de Jesus. Sabe quais são as 4 coisas? Vocês querem saber? Em nome de Jesus. A primeira delas, Jesus colocou sobre a palavra discípulo uma obediência irrestrita. Obediência irrestrita tem a ver com a identificação com Jesus. Abra a sua Bíblia, por favor, em João 8. Você vai entender isto.
João 8, 31 e 32. Identificação com Jesus. Olha o que Jesus diz. Jesus fala com muita propriedade. Os judeus que criam em Jesus foram ter com ele. E ele diz assim: se vós, ele está falando para quem? Para crentes, presta atenção. Jesus está falando para crentes, judeus que haviam crido nele. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja bem, um discípulo precisa prestar obediência irrestrita à palavra de Jesus Cristo, e esta palavra é imutável e ninguém poderá alterá-la, porque ela é a nossa regra de fé e prática. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos fazer um teste. Quantos de vocês creem que a verdade liberta? Levanta a mão em sinal. Eu também creio, piamente. Veja bem, a crise da igreja hoje, a maior crise da igreja não é crise de fé não, pastor Nelson. Porque a igreja tem fé. Essa igreja hoje, brasileira principalmente, ela nunca teve tantos mestres como tem hoje. Nunca teve tanto ensino. Você vai no irmão Google, o irmão Google te ensina de tudo que é bom, e até tem coisa que não presta. Vai no irmão YouTube, está lá um monte de pregação. No meu tempo não tinha isso, eu tinha que garimpar, eu tinha que ir na fonte. Quanto de vocês creem que alguém aqui, que Jesus, a gente pode expulsar demônio no nome de Jesus? Levanta a mão. Quantos de vocês expulsam demônios? A crise sua não é de fé, é de expressão de fé. Quantos de vocês creem que nós podemos curar enfermos no nome de Jesus? Levanta a mão em sinal. Quantos de vocês oram pelos enfermos? Aí eu pergunto: a verdade liberta? Por que é então que nas igrejas nós estamos cheias de gente doente, de todo tipo de enfermidade da alma, do corpo? Sim ou não? Eu estou brincando de falar a verdade aqui para vocês? Sim ou não? Bem, se a verdade liberta, por que essas pessoas não estão sendo libertas? Isso exige uma resposta, sim ou não? Porque vocês creem que a verdade liberta, eu também creio que a verdade liberta. Jesus explica por quê. Porque a verdade não liberta crente, a verdade não liberta cristão, a verdade não liberta evangélico, e a igreja está cheia de crente, cristão e evangélico. A verdade liberta discípulo. Escute o que está escrito aqui: se vós permanecerdes na minha palavra, sois o quê? Sois o quê? Meus discípulos. Agora, partícula de ligação: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preste bem atenção. Primeira coisa que você tem que fazer é estar ligado na palavra, estar firmado na palavra. Se você estiver na palavra, você é discípulo dele, e se você é discípulo dele, a verdade vai libertar você, porque esta é uma promessa que ele cumpre na vida dos seus discípulos. Nós estamos cheios de crentes nas igrejas e poucos discípulos. Fazer crente não custa nada, fazer discípulo custa a vida toda. A igreja não aprende muitas vezes. Jesus mandou fazer discípulo, ela faz uma classe de discipulado. Discípulo não se faz em classe de discipulado, discípulo se faz no rala do dia a dia, um com o outro, ajudando, orando, abençoando, amando, ajudando de novo e amando e ajudando de novo, sempre. Nossos cultos muitas vezes são cultos relâmpagos, e todo mundo vai embora, ninguém mais conversa, ninguém mais sabe da necessidade do outro. Amor ficou uma coisa muito assim etérea, romântica até, platônica.
Meus irmãos, prestem atenção nisso. Jesus está nos chamando para pensar. Jesus está chamando você para ser discípulo, não para ser crente. Crente, até o diabo treme mais do que você da palavra de Deus. Agora, se você é discípulo, você não estará sujeito a nenhuma ação do mal na sua vida que não tenha uma resposta em Jesus e na sua palavra. Se você é discípulo, a palavra de Deus vai estar em você porque você é discípulo, e então aquilo que você fizer, Deus vai confirmar porque você é discípulo. Aquilo que você pedir, Deus vai confirmar em nome de Jesus, o seu mestre, porque você é discípulo dele. Não basta aceitar a Jesus. As igrejas estão pregando: olha, aceite a Jesus. Preste bem atenção nisto aqui. Se eu disser para você, como é teu nome? Ronald, aceite isto aqui. Quem está no controle, Ronald? Eu ou você? É você. Sabe por quê? Porque você aceita ou não. Mas se eu disser para você, aceite isso, senão você morre. Quem está no controle? Eu estou no controle. Quando a igreja prega aceitar a Jesus, presta bem atenção numa coisa: quem está no controle é o pecador. Não basta aceitar a Jesus, é preciso que Jesus te aceite também. Jesus disse: arrependei-vos e convertei-vos. Aceitar Jesus não está errado, porque você tem que aceitar sim. Mas não basta, não é suficiente. Nicodemos foi até Jesus, e ele foi porque ele aceitou Jesus, porque ele recebeu a identificação, dizer assim: esse homem tem alguma coisa, eu aceito o ensino dele. E ele foi a Jesus. O que Jesus disse para ele? Nicodemos, não basta me aceitar, é preciso nascer de novo. Dá glória a Deus aí. Jesus precisa te aceitar. Tem muita gente que aceitou a Jesus, mas não é suficiente, meu irmão, minha irmã. Não basta ser crente, não basta ser cristão, não basta ser evangélico. Você tem que nascer de novo. E se nasceu de novo, não basta só nascer de novo, você tem que ser discípulo. E discípulo quer dizer aquele que anda como o seu mestre, anda como o seu mestre o tempo todo. Essa é a primeira coisa, obediência irrestrita. Fale comigo, vamos lá. Obediência irrestrita. A segunda coisa que Jesus colocou sobre a palavra discípulo, que ninguém pode mudar, é amor incondicional. Veja João 13, por favor. João 13. Olha o que Jesus diz no verso 35, preste bem atenção no que ele está dizendo. Olha o que ele diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Qual é a marca do discípulo? Se tiverdes amor uns pelos outros. E amor é uma das coisas menos compreendidas na igreja. Nós aprendemos com o mundo que a gente tem que gostar das pessoas. E a gente às vezes acha que amar tem a ver com gostar, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gostar é química, amor é virtude. Gostar você não escolhe. Amor é uma escolha. O gostar tem aquele negócio assim: ah, meu santo não bateu com o dele. Não tem esse negócio que as pessoas falam? Pai, meu santo não bateu com o santo daquela mulher, pai. Não tem esse negócio de pessoas que não falam isso? Sim ou não? Isso é gostar. Você pode gostar do outro de graça, o outro nem merece, aí você gosta. E daí o mundo cheio de músicas dizendo isso: quem eu quero não me quer. Vocês sabem, né? Olha a velha guarda aqui, ó.
Irmão Valdir cantava isso. O Soriano. Nós aprendemos que amar tem a ver com gostar e não tem a ver com gostar. Jesus não mandou você gostar das pessoas, Ele mandou você amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem. Lá em Lucas capítulo 6. E quer saber de uma coisa? A maior expressão de amor, quando alguém ofende você, quando alguém machuca você e você quer amar esta pessoa, a melhor expressão de amor é você orar por ela. Você às vezes diz assim, orai, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esses inimigos que vos perseguem, orai por eles. Porque quando você ora, você solta uma torrente de amor que liberta o seu ser, para você ser livre. A pior desgraça de uma pessoa é carregar alguém preso dentro dela. E tem pessoas que estão cheias de mortos nas costas, andando carregando os mortos, porque elas não conseguem se libertar das mágoas que a vida lhes colocou. Nós aprendemos que amor, Jesus disse assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Aí as pessoas nos ensinaram assim, olha, você tem que primeiro se amar, para depois amar o seu. Pronto, foi isso que você aprendeu ou não foi? Está errado, você nunca vai fazer isso. Jesus não falou isto, Ele disse, ame o próximo como se fosse você. Amar o próximo como a ti mesmo quer dizer exatamente isso. Ame Nelson como se Nelson fosse você. Ame Coutinho como se Coutinho fosse você. Porque quando você colocar o seu pé no sapato de Coutinho, você não critica mais ele. O máximo que você pode fazer por ele é orar por ele, como eu faço todo sempre. Porque não tem nada que alguém possa fazer contra mim que me tire do eixo de Jesus. Porque enquanto Jesus for meu Senhor e será sempre meu Senhor, eu vou fazer aquilo que Ele manda. E Ele manda eu amar as pessoas como se elas fossem eu próprio. Quantos podem dizer amém? Amar é uma escolha, meus irmãos. Eu escolho amar. As pessoas ficam reclamando nas igrejas. A igreja não tem amor. Já viram as pessoas falarem isso, pastor Coutinho? A igreja não tem amor. Presta atenção numa coisa. Não tem porque você não está plantando. Quer colher amor? Plante amor. Você quer ser amado? Comece a amar. Largue de reclamar, porque tudo começa com você. Se você tiver somente a sua luz no meio da escuridão, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Foi Jesus que falou isso. Pare de reclamar que não tem amor e comece a amar, e vai começar a acontecer amor, porque isso vai pegar, e quando pega, a igreja começa a sentir a força de um ajudar o outro, de um abençoar o outro, como se fosse você. Nunca ninguém vai conseguir mudar isto. A marca do discípulo de Jesus é amor. Quando você ama, as pessoas sabem, aquele povo tem alguma coisa diferente. Eles são tão diferentes entre si, eles pensam diferentes até, eles têm formações diferentes, mas quando eles se juntam, tem alguma coisa, tem uma presença, tem uma graça, tem um amor pulsante, porque um ajuda o outro, e aí eles dizem, esses aí são discípulos de Jesus. Quantos podem glorificar o nome do Senhor por isto? Eu não escolho de quem eu gosto, mas eu escolho a quem eu amo. Deus é amor. Quantos podem dizer amém? Deus fez isso também. Deus esperou que cada um escolhesse amá-lo. E o dia que eu tive essa experiência bendita, quando Ele veio ao meu encontro, quando Ele me salvou, quando eu nasci de novo, eu nunca mais quis deixar de amá-lo, porque eu escolhi amá-lo a qualquer custo, a qualquer preço. Faça isso também. Não deixe o mundo arrastar você com suas lorotas,
Não deixe o prazer momentâneo, carnal, arrastar você para coisas baixas que Jesus não lhe chamou para fazer. Mas você coloque o seu corpo, coloque a sua profissão, coloque o seu caminho nas mãos do Senhor. Escolha amar Jesus, porque isto que realmente vale a pena na vida é amar o Senhor e amar aqueles que lhe pertencem. Qual foi a primeira coisa que Jesus colocou sobre a palavra discípulo? Obediência irrestrita. Falem comigo, vamos lá. Obediência irrestrita. Qual foi a segunda coisa? Amor incondicional. Falem vocês. A terceira coisa que Jesus colocou sobre a palavra discípulo foi frutificação permanente. Falem vocês. Veja João 15, por favor. Passa mais um pouquinho. Hoje é Bíblia, tá? Tá bom? Abre a Bíblia, não deixa a Bíblia fechada não, pode deixar, você vai ler muita Bíblia ainda hoje. Eu trouxe uma palavra do trono da graça de Deus direto para o seu coração nesta noite. E você nunca mais vai ser o mesmo a partir de hoje. Pode apostar nisso da sua vida, porque o Pai vai exigir de você um desafio que vai mudar toda a sua... Não sou eu não, é o Pai que vai fazer isso com você. João 15, verso 8. Alguém pode se levantar e ler em algo de bom som? Um jovem, uma jovem, levante-se e leia esse texto bem alto. Sem medo, vamos lá. 8, versículo 8, pode dizer, pode ler. Obrigado, querido. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim como? Dando muitos frutos, vos tornareis meus discípulos. Todo discípulo de Jesus está destinado a dar fruto. Não existe possibilidade mínima de alguém ser discípulo de Jesus e não dar fruto. Ele diz aqui no início assim: se vocês permanecerem em mim, eu permanecereis em vós. Assim como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe o que quer dizer nada no grego? Nada. Primeira aula de grego que vocês vão ter hoje. Fruto, preste bem atenção, não tem nada a ver com o que você faz. O que você faz é obra. E tem gente fazendo muita obra, e algumas não cheiram bem. Fruto é aquilo que o Pai faz em você através do Espírito Santo. Isto é fruto. E a palavra fruto está sempre no singular. Deis muito fruto. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala um pouco, mas em Gálatas ele fala mais. Gálatas 5, por favor, abre a sua Bíblia em Gálatas 5, verso 22. Eu quero andar mais rápido para poder chegar onde eu quero. Então, Gálatas, Paulo diz assim, versículo 22, mas o fruto do Espírito é. Ele não diz os frutos são, ele diz o fruto é. Por quê? Porque fruto aqui é um coletivo, e o coletivo é uma expressão singular que dá a ideia de plural. Quando o povo foi visitar a terra prometida, eles trouxeram uvas, romãs, figos, e disse assim para Moisés: este é o fruto da terra. Ou seja, o fruto do Espírito é uma junção de frutos, é o conjunto da frutificação de Deus na sua vida. E qual é o fruto do Espírito? Vamos dizer juntos: amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cada uma dessas coisas é um fruto, e o conjunto desses frutos é chamado de o fruto do Espírito. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar na sua vida todas essas dimensões da espiritualidade integral de Jesus. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Que farei para realizar as obras de Deus? Foi o que disseram para Jesus. O que ele respondeu? A obra de Deus é esta: que creiais naquele que por ele foi enviado. Preste bem atenção nisto. Um dia eu vou trazer essa mensagem toda, mas eu vou falar para vocês rapidamente uma coisa que o Espírito me clareou cada vez mais, e essa semana me deu uma palavra muito poderosa para eu escrever sobre isto. Jesus é chamado de último Adão. Adão, o velho Adão, é chamado de Adão, primeiro Adão. Jesus é chamado de último Adão. E Jesus não veio no mesmo nível que Adão. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 15, que Adão era da terra, era terreno. Jesus veio de onde? Do céu, ele é celestial. Adão foi feito alma vivente, Jesus é espírito vivificante. Jesus é chamado de segundo homem, Adão é chamado de primeiro homem. O primeiro homem morreu no pecado, e Jesus foi chamado de último Adão. O último encerra uma genealogia, o último de uma espécie encerra a espécie. Jesus foi chamado de último Adão, porque Jesus matou Adão em si mesmo. Quando assumiu todos os pecados de Adão, ele se fez pecado por nós. Ele leva Adão para o túmulo, para que o segundo homem, portanto a segunda criação de Deus, em Jesus, pudesse nascer em mim, em você, em cada um de nós. E nós nascemos de Jesus. A mesma palavra que Jesus foi formado, a palavra, o verbo se fez carne, é a mesma palavra com que você foi gerado. Você nasceu da palavra de Deus, pelo poder de Deus, do Espírito de Deus, que gerou você de novo, para que você vivesse uma bendita esperança de andar agora como discípulo de Jesus. Você não é igual mais, porque você nasceu de novo. E só tem um caminho para você, sabe qual é? Obediência irrestrita, amor incondicional, frutificação permanente. Vocês já viram um crente desviado? Quem aqui já viu um crente desviado? Eu já vi um monte. Quem já viu aqui um evangélico desviado? Um cristão desviado? Mas você nunca vai ver um discípulo desviado. Quem conhece a Deus na intimidade não se desvia. Tem muita gente nas igrejas que tinha papel de crente, cantava como crente, louvava como crente, pregava como crente, mas estava ainda Adão Júnior, era a vida dele. Benjamim Adão Júnior, esse que vos fala. Adão Júnior está crucificado, tá? Daqui a pouco eu falo sobre ele. Mas eu preguei muitas vezes. Papai me deu, eu fiz 16 anos, papai me deu um terno vinho, bonito. Eu preguei com esse terno. Eu achava bonito pregar. Mas era Benjamim Adão Júnior pregando. Tem um bocado de gente nas igrejas que são crentes, eles creem em Jesus, aceitaram a Jesus, creram em Jesus, mas não nasceram de novo.
Porque para ser discípulo você precisa nascer de novo. E quem nasce de novo não se desvia. Crente se desvia. Tem um monte de crente desviado. Tem muita gente da família de vocês aí que vocês dizem que são desviados. Não, eles nunca nasceram de novo. Você chama de desviado porque esse é um adjetivo que pegou. Mas adjetivo não pega em discípulo. Coisa ruim não pega em discípulo. Coisa ruim pega em crente. Por que esse silêncio todo? O Pai vai mexer com a sua vida a partir de hoje. Porque nesta geração, aqui há homens de Deus, mulheres de Deus, que Deus está preparando para levantar nesta cidade de um modo especial. Eu estou quase acabando meu ministério. Pastor Coutinho tem uns 20 anos, 30. Deus tem uns 40 para te ver isso. Eu também quero esses 40 para ver esse negócio. Mas eu talvez não tenha essa disposição toda, mas eu quero ver esses jovens poderosos no Espírito que Deus vai levantar nesta geração, cheios de graça, para movimentar este evangelho de um jeito que esta cidade ainda está esperando para ver. Em último lugar, a quarta marca que Jesus colocou sobre o discípulo, que ninguém pode mudar a palavra discípulo, ninguém pode dar uma variação adjetivada ruim para discípulo em nenhuma dimensão, é a palavra ou a expressão compromisso total. Eu vou fazer só para efeito didático, vou repetir as 4, tá bom? Para que você não perca. Primeira, obediência irrestrita. Fale. Todo mundo. Primeiro, obediência irrestrita. Segundo, amor incondicional. Terceiro, frutificação permanente. E quarto, compromisso total. Isso tem a ver com entrega completa. São servidos. Tem a ver com tomar a cruz. Veja bem, vamos desmistificar uma coisa aqui. Jesus mandou cada um dos seus discípulos tomar a cruz e segui-lo. Quantos podem dizer amém por isto? Isso não se discute. O que se discute é o entendimento disto. Você aprendeu que o discípulo tem que carregar a cruz, sim ou não? Bota a cruz na costa e carrega a sua cruz. Aí alguém pergunta: como é que está, meu irmão? Tá, a cruz está pesada. Não é isso que as pessoas às vezes falam por aí? Como é que está a cruz? Aquela minha sogra. As pessoas acham que sogra é cruz. Ela pode ser seu cruz credo, mas sua cruz não. Alguns pensam que cruz é a vizinha, o vizinho, o chefe, o pastor. Aquele pastor é minha cruz, aquele cabra não larga do meu pé. Isso tem nada a ver com cruz. Se você entrar no irmão YouTube e digitar lá, carregar a cruz, vai aparecer um monte de coisa legalzinha, bonitinha, bem produzida. Se você botar no irmão Google lá, o discípulo tem que carregar a cruz, vai aparecer milhões de mensagens dizendo para você carregar a cruz. Sabe o que você faz com elas? Delete tudo, está tudo errado. Jesus não mandou ninguém carregar a cruz. Quer saber o que ele mandou fazer? Por favor, abra a sua Bíblia em Lucas, capítulo 9. Escute bem uma coisa. Se você olhar, tem um negócio bonitinho, que é um crente, que ele está carregando a cruz. Ele vem carregando a cruz, pesada. Aí ele diz assim: Senhor, essa cruz está tão pesada. Aí ele pega um machado e corta um pedaço da cruz. Já viram esse negocinho por aí? É bonitinho, não é? Mas é uma droga. Aí o sem vergonha vem carregando a cruz. Aí mais um pouquinho ele está pesada, aí ele corta mais um pedaço. Aí quando ele chega num desfiladeiro, aí os outros bonitinhos, crentinhos,
pega a cruz e bota, tchá, dá certinho, fácil. Aí o miserável vai botar dele, não cabe. Aí as pessoas, aí tem uma mensagem: o discípulo tem que carregar sua cruz, tem que pagar o preço, porque senão não chega do outro lado. Isso é baboseira, isso é religião. Quem controla a cruz é o religioso. O discípulo não controla a cruz controla o discípulo. Deixa eu falar para vocês isto, por favor. Lucas 9, verso 23. Olha o que Jesus dizia: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. É um se negando a si. Você nasceu de novo, você é uma nova criatura, e tem lá dentro de você Adão Júnior, e tem lá dentro de você Jesus Filho. Como é o seu nome? Diga lá. Benjamim Adão Júnior. Benjamim Jesus Filho. O que Jesus está falando? Benjamim Jesus Filho, negue Adão Júnior. Bota ele no lugar dele. Olha aqui mais. Negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O problema está nos verbos, no entendimento da ação desses verbos. Por exemplo, o verbo tomar a cruz e o verbo seguir, conjuntamente, dá uma ideia de que a pessoa tem que pegar a cruz, tomar a cruz e seguir, caminhando atrás de Jesus. Não é isso que está dizendo aqui, não. Tomar a cruz é assumir a cruz. Assumir a responsabilidade de estar na cruz. Veja bem, siga-me. Seguir o quê? Seguir o seu exemplo. Assim como ele foi crucificado, eu preciso também ser crucificado. Mas como é que eu posso explicar isso melhor? Leia o verso seguinte, versículo 24. O que Jesus diz? Pois quem quiser salvar a sua vida, o que acontece? Vai ganhar um doutor honoris causa, é isso? Perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Olha o que ele está dizendo: se você carregar a cruz, o máximo que você vai ter é uma escoliose ou um calo nas costas. Isso não mata ninguém, mas você perde sua vida. Agora, quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se você for crucificado na cruz e você permanecer na cruz crucificado para que Jesus viva em você, então você achará a sua vida. Gálatas 2, vamos lá ver o que Paulo diz sobre isso. Gálatas 2, versos 19 e 20. Porque eu não quero deixar só no que eu estou dizendo. Bíblia tem que está escrito com o que também está escrito. Quando o diabo disse para Jesus, está escrito, ele disse, o que ele disse para o diabo? Também está escrito. Não vá só atrás do que está escrito, vá no também está escrito. Olha o que Paulo diz no verso 19, na segunda parte. Olha o que ele diz: eu estou carregando a minha cruz. É isto? Gálatas 2,19. O que ele está dizendo? Não, na parte final, a parte final. Eu estou carregando a minha cruz, é isso que ele está dizendo? A última parte do capítulo, versículo 19. Eu estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Eu não estou carregando cruz, eu estou crucificado com Cristo. Olha o que ele diz no verso 5: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando você carrega a cruz, você está no controle da cruz, você é um religioso, o máximo que você vai ganhar é a perdição. Agora, quando a cruz controla você, você está crucificado na cruz. Você pega o Adão Júnior e bota lá na cruz, como Jesus levou o último Adão para a cruz. Então você recebe a graça de Jesus habitar e viver a vida dele através da sua vida que está morta. Veja o capítulo
5 de Gálatas ainda. Vamos mais adiante, só para poder encerrar essa parte. Olha o que Paulo diz a respeito dos discípulos de Jesus, todos. Versículo 24. O que ele diz aí? E os que são de Cristo Jesus, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. Adão está colocado na cruz, que é o lugar dele. Quantos podem dizer amém? Vamos adiantar rapidamente isso aqui. Veja por favor Romanos 6, versos 6 e 11. Olha o que Paulo diz a respeito deste assunto. Vocês têm que trabalhar mais a Bíblia, tá bom? Romanos 6 e 11. Olha o que Paulo diz, porque Paulo está falando aqui no versículo 6 e 11, porque o 7, 8, 9 e 10 é como se fosse um parêntese, ele está explicando uma situação, mas o versículo 6 continua no 11. Olha o que ele diz: sabendo isto o quê? Que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Quem? Adão Júnior. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios 4, 22. Por favor, vamos só terminar esta parte, para que não reste dúvida na sua mente. Efésios 4, 20, Efésios depois de Gálatas, tá bom, meus irmãos? Efésios 4, versículo 22 a 24. Olha o que Paulo diz. Olha o que ele diz aqui, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem de Adão Júnior, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vos revistais de Jesus, Filho. Adão tem que morrer. Vamos dizer isso juntos? Adão tem que morrer. Jesus é o último Adão. Ele matou Adão na cruz. Mas ele está vivo, mas vai acabar. Porque vai chegar um dia, quando a trombeta soar, quando houver a voz do Filho de Deus, e o arcanjo mandar tocar a trombeta, e o arcanjo tocar a trombeta, e a trombeta for tocada, vai haver um reboliço nesse universo, porque todos aqueles que estão em Cristo Jesus, os que já morreram e os que estiverem vivos, vão aparecer no céu junto com Ele, nas nuvens, nos ares. Meus irmãos, prestem bem atenção numa coisa: todo o universo espera por este momento. Paulo chama de ardente expectativa da criação. Os astros, meus irmãos, existem milhões de galáxias. Eu não sei quantos seres Deus criou além do homem. Anjos poderosos, eu não sei. Eu já fiz um cálculo uma vez, eu fui fazer um cálculo, pastor Coutinho, e eu comecei a fazer o cálculo de quantos anjos tinha, eu perdi a conta. Porque eu cheguei num número tão absurdo que minha máquina travou. Ainda não inventaram um algoritmo para calcular o número de anjos. Mas tudo que existe, todo o universo espera uma coisa acontecer: é quando se revelar a igreja de Jesus ao Senhor nos ares, e então nós estaremos para sempre com o Senhor. Esta nossa esperança ninguém pode nos roubar. Nós precisamos matar Adão e deixar Jesus viver em nós, para que o universo inteiro nos conheça como filhos de Deus e filhas de Deus. Quantos nesta noite querem assumir o compromisso de serem discípulos de Jesus a qualquer custo? Foi esta a mensagem que o Pai me mandou trazer aqui hoje. Não importa se você tem mais de 50, mais de 60, menos de 10,
Não importa qual é a sua idade ou sua função na igreja. Preste atenção, Jesus não está preocupado com sua função na igreja. Ele está preocupado com a sua função nele. É com a sua posição nele. A obra de Deus não está em fazer coisas, nem fazer eventos. A obra de Deus está em conhecer, em reconhecer, em crer naquele que Deus enviou. Quem foi que Deus enviou? Foi Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre. Nós somos seus discípulos e temos uma missão a cumprir nesta terra. Deixe-me concluir esta mensagem trazendo a vocês uma revelação que o Pai me deu outro dia. Me chocou quando o espírito do meu entendimento se iluminou com uma verdade que tomou todo o meu ser. Durante anos eu ouvi falar, e eu acreditei e creio ainda hoje, que a obra, a missão de Jesus era morrer na cruz. Quantos já ouviram isso aqui em nome de Jesus? Levanta a mão em sinal. Eu ouvi isto e eu creio de todo o meu coração. A missão de Jesus era morrer na cruz para nos salvar. Mas o Pai me disse, esta não era a principal, nem era a única. E eu fiquei tomado de interesse, quando o Pai me disse ao meu coração, eu ouvi a voz do Espírito no meu coração. A missão essencial de Jesus era mostrar ao mundo como o Pai é. Morrer na cruz foi a segunda missão dele, para que ele pudesse gerar filhos para Deus, para que esses filhos de Deus mostrassem ao mundo como o Pai é. Meu coração tremeu, porque tudo o que eu tenho que fazer na vida é mostrar como o Pai é. E só tem uma pessoa no universo que pode fazer isso a meu respeito, através de mim, que é Jesus morando em mim, vivendo em mim, porque ele foi o único que agradou ao Pai, foi o único que mostrou como o Pai. Aí ele disse, Filipe, como tu pedes que eu te mostre o Pai? Quem vê a mim vê o Pai. Ele disse, eu ouço do Pai e é isso que eu ensino. A minha doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. Aquilo que eu faço, eu vejo meu Pai fazer e isto eu faço. Jesus tinha só um eixo na vida, que era o eixo de fazer a vontade do Pai. E o Pai olhou para ele e disse assim, eis o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Jesus cumpriu todo o propósito de Deus. Ele mostrou ao mundo como o Pai é. Aí ele disse, na oração dele em João 17, Pai, eu mostrei a tua glória a eles, e assim como tu me enviaste, eu os envio também. Qual é a missão sua, meu irmão e minha irmã? É a mesma minha, mostrar ao mundo como o Pai é, e somente Jesus habitando em mim, vivendo em mim, e Benjamim Adão Júnior crucificado, para que Jesus Filho viva em mim e através de mim, para que eu mostre ao mundo como o Pai é. Obediência restrita. Não tem mais espaço para pecado, meus irmãos, para discussão, privilégios, quaisquer coisas que tirem você do eixo. Não deixe ninguém tirar você do eixo. Seja obediente a Jesus em tudo. Ame incondicionalmente a Deus e ao seu irmão, à sua irmã. Não deixe que nada nem ninguém interrompa isto. Frutifique. Deixe o Espírito Santo mostrar ao mundo o fruto dele em você. E assuma o compromisso total de estar morto na cruz, para que ele viva através de você. Vamos ficar em pé por alguns segundos. Eu quero fazer 2 apelos para encerrar esta mensagem. O primeiro apelo, e apelo é uma coisa profundamente evangélica, cristológica, vamos dizer assim, porque Jesus fazia apelos. Vinde a mim, quem tem sede venha a mim e beba. Eu quero perguntar a todas as pessoas que ainda não tiveram uma experiência real com Jesus, que não nasceram de novo, mas querem,
aceitam a Jesus, já aceitaram a Jesus, mas querem nascer de novo. Eu quero convidar você para tomar uma decisão agora. Eu queria só que você levantasse a mão em sinal e dissesse assim: eu quero ter um compromisso com Jesus. Se alguém aqui nesta noite quiser entregar sua vida a Jesus de tal modo que se torne um discípulo dele, eu quero ver sua mão levantada rapidamente, só para que eu veja onde você está. Tem ali atrás uma mão. Onde mais? Ali mais uma mão. Levanta a mão em sinal, deixa a mão levantada só para que eu veja. Mais duas ali atrás. Pessoas que estão dizendo, mais uma pessoa ali: eu não quero mais ser um crente comum, eu não quero mais ser um cristão comum, ser um evangélico comum, eu quero ser um discípulo de Jesus. Se você tem essa perspectiva na sua vida agora, então diga assim: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Esse é o primeiro apelo que eu quero fazer. O segundo tem a ver com aqueles que já são discípulos, mas estão de algum modo se atrasando, comprometidos com algum tipo de situação que está lhes puxando para baixo. E eu quero chamar você hoje para um compromisso, para que você assuma a responsabilidade de ser discípulo de Jesus integralmente. Eu sei que aqui não vai caber todo mundo, e eu não quero chegar a esse ponto de chamar todo mundo aqui para frente, porque não vai caber, que a estrutura aqui não suporta nada. Mas eu quero fazer este apelo porque eu vim aqui para isto, para desafiar você em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, para que você assumisse um compromisso com Jesus. Onde você está, não tem problema, você pode assumir esse compromisso onde você está. Porque a fé, embora você venha à frente, isso é um ato de fé, a fé está muito mais naquilo que você profere do que em qualquer outra coisa. Então, se você disser, diz a palavra de Deus, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você disser para Deus agora: Pai, eu assumo o compromisso de ser discípulo de Jesus, de andar com Ele, de fazer a vontade dEle, de amar como Ele, de obedecê-lo irrestritamente. Não é fácil, mas Jesus não chamou a gente para ser coisa fácil. Fazer crente não custa nada, fazer evangélico custa muito menos ainda, mas fazer discípulo custa a vida toda. Então eu quero que você, neste momento, em nome de Jesus, e aqui eu falo para todos vocês, o Pai requer um compromisso hoje. Eu vim aqui enviado por Deus, para que cada um de vocês não saia por aquela porta sem antes assumir o compromisso que o Pai colocou no seu coração hoje. E não somente hoje, mas de antemão. Porque você veio aqui hoje, não foi por acaso não. Deus trouxe você aqui hoje. Porque alguns de vocês nem viriam aqui hoje, mas Deus trouxe vocês aqui hoje. Dê um basta nessa vidinha que você está levando. Porque onde Deus colocou você, preste bem atenção. Onde Deus colocou você para você ser um discípulo de Jesus. E ninguém pode roubar isso de você se você não deixar. No seu trabalho, no seu colégio, lá no seu bairro, no seu quintal, no seu banheiro, em qualquer lugar, Deus quer ter discípulos em cada um desses lugares. Pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, que façam diferença, porque Deus fez diferença em suas vidas. E eu vou fazer uma coisa aqui hoje, eu vou me ajoelhar, e eu quero que todas as pessoas, quem não puder se ajoelhar pode sentar, não tem problema nenhum, mas que tome uma atitude agora, porque em 2 ou 3 minutos a sua vida será completamente mudada daqui para frente. Então, aqueles que assumem nesta noite, porque pastor Coutinho, o que Deus vai fazer ainda,
não passou na nossa cabeça, nem no nosso coração. Esta cidade de São Luís ainda vai conhecer algo na igreja de Jesus, tão poderoso, porque esta igreja está adormecida, está marcando passo, tem muito pastor perdendo tempo, muitos pastores que não oram mais, que não leem mais Bíblia, só estão pregando mensagem de segunda mão, de quinta mão. E Deus está levantando aqui hoje homens e mulheres que vão pregar mensagem de primeira mão, que vão ouvir do Pai, direto do Pai, para ministrar esta cidade. Se você é uma dessas pessoas, assuma hoje esse compromisso, porque hoje você está dando um basta nisso. É muito fácil pregar o que os outros estão dizendo, difícil é viver para poder você pregar o que Deus está fazendo na sua vida. Um dia tinha na placa de um caminhão, num para-choque de um caminhão: é muito fácil levar Jesus no peito, difícil é ter peito para andar com Ele. Hoje eu quero saber quem são aqueles que têm peito para andar com Jesus. Em nome de Jesus, tome agora a sua decisão. Pai, aqui está o teu povo, escolhido por ti, homens e mulheres que se curvam diante de ti, que se entregam a ti para este novo momento de compromisso, submissão, amor, dedicação, para começar uma nova história, porque esta ilha vai pegar fogo, vai arder no poder do Espírito Santo, e aqui nesta noite começa o mover de Deus, levantando homens e mulheres que o Senhor trouxe hoje aqui para ministrar a elas. Eu entrego esta igreja, este povo nas tuas mãos. Eu intercedo por eles, meu Pai, em nome de teu Filho Jesus, do poder do teu Espírito Santo, para que o Senhor toque em cada vida e direcione cada um e cada uma com o propósito santo de imitação de Jesus, de andar após Jesus, para que Jesus viva a sua vida em cada um. Pai, tua palavra foi entregue e tu trouxeste luz ao entendimento das pessoas. Espírito, a obra é tua. Reba. Toca, Senhor, toca em cada coração, toca em cada vida, opera em cada vida, Senhor. Aleluia. Derrama o teu Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo agora, aviva, Senhor, levanta, Senhor, os caídos, salva os perdidos. Aleluia. Em nome de Jesus.